Ó Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando virdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes, quereis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos acompanhando a apresentação de quem é Jesus Cristo, que vem mais, porque eu sinto que no mundo de hoje, das tantas religiões ou religiosidades, até no próprio cristianismo, nós não temos o cerne daquilo que é a fé cristã. Eu indico claramente, chamo fé cristã. Não para condenar os outros, de jeito nenhum. Ninguém tem o direito de condenar nem julgar outras pessoas. Mas temos o dever, se a gente se diz cristão, de saber responder aquilo em que nós acreditamos de verdade. E pelo que eu sinto, o povo cristão não sabe no que acredita de verdade. Pelo que eu sinto. Tomara que eu me engane, porque o meu desejo seria totalmente diferente, mas sinto que não é. Então a gente apresenta, para ter uma fé cristã, o que é? É fé em Cristo. Simples. Ou eu tenho, ou não tenho. Como cada um de vocês. Ou eu tenho confiança em você, ou não tenho. Então, mas é um relacionamento pessoal. É pessoal. Se transforma não numa devoção assim aérea, fictícia. É um relacionamento pessoal, porque Cristo se fez homem. E é uma pessoa, é um ser visível. Tanto que já falamos outras vezes, tem que insistir,
O grande problema que tem os muçulmanos, por exemplo, e os próprios judeus, que tinham visto tantas maravilhas feitas por Deus, saindo do Egito, comendo maná 40 anos no deserto, sem plantar, sem nada, jorrando água das rochas no deserto. Gente, por 40 anos, não foi um dia ou outro. Viram os sinais, os prodígios de Deus. Quando Moisés se afastou um pouquinho, já voltaram ao paganismo, a pedir favores ao bezerro de ouro. Mandaram fazer o outro ídolo. E a sociedade moderna é diferente. Bom, talvez não faça uma estátua de bezerro de ouro, mas talvez coloque em tudo, pelo que eu ouço, a economia é o sinal da civilização de um povo. É o famoso PIB. Dependendo se tem um PIB mais alto ou menos alto, se uma família ganha 20 mil reais ou 50 mil dólares, aí pensa que o país evoluiu. Então me desculpe, mas não entenderam nada do ser humano. Porque o ser humano ou evolui na sua consciência ou retrocede. Se um país não evolui na sua consciência, pode ficar o mais rico do mundo, mas não será um país civilizado. Se fala tanto da pobreza do mundo, gente. Com isso, sabe o que é? A gente está se dando a nós mesmos, já que a Terra ficou pequena. Um astronauta ficou 6 meses lá no espaço, desceu uns 15 dias atrás. Lá de cima ele disse: volto para minha casa. Para onde? Para a Terra. Porque já a Terra ficou uma coisa só. Não é mais problema de nações, de países, é uma casa só. Então, quando se fala que tem pobreza no mundo, é uma mentira das maiores que possa existir. Tem esbanjo de riqueza no mundo, não pobreza. Tem esbanjo de riqueza no mundo. Porque, veja bem, para construir armas, o dinheiro se encontra. Para construir tratores, poços para as águas, não tem dinheiro. Vocês vão me dizer que é um povo civilizado, que o mundo sempre foi assim, vai assim? Ótimo, siga. Mas este não é mundo cristão, é mundo pagão. Os pagãos que agem assim. E já outras vezes eu falei, por exemplo, o povo fica admirado. Sabe o quê? Às vezes até pergunto para mim, onde que você estudou psicologia para conhecer o ser humano? Eu falei, eu nunca estudei psicologia. Quando a gente fez o hospital, veio um grupo de estudantes de arquitetura, que o professor dele trouxe. Depois que acompanhei, visitaram. Na escola perguntaram, professor, mas onde o Frei estudou arquitetura? Já que ele vem de Roma, etc., estudou lá. Que eu saiba, ele não tem estudo de arquitetura. Não é possível. Ele, aquele hospital daquela forma arquitetônica, só tem estudado, não pode ser. Aí ele pergunta a Frei, mas o senhor estudou arquitetura? Ele nunca leu um livro de arquitetura. Eu falei, mas fala aos teus alunos que eu conheço o ser humano. E a construção foi feita em função do doente, não o doente em função da construção. Você sabe, não, que se faz os hospitais para tirar lucro, não é? Lá não.
Não se pensou em quanto ia se gastar. Se pensou no que era mais confortável ao doente. Só tiramos o luxo, que luxo eu não gosto mesmo. Mas tudo que fosse útil foi feito. Se faz arquitetura, conhecendo o homem. Ou temos que voltar a repetir aquela historinha que ensina tanto assim, que tinha um garoto, estava enchendo o saco do pai que estava trabalhando em casa. Pai, o que é isso? Um menininho. Tá bom, seja. Mas o que é isso? Voltou um monte de vezes. E o pai não conseguia terminar o trabalho. Aí deu um quebra-cabeça. O mapa-monte. Olha, está aqui, você vai ter o mundo inteiro nas tuas mãos. Quando terminar, você volta. A criança não sabia nada de geografia, não? Depois de meia hora já estava tudo pronto. Voltou, o mapa-mundo estava em ordem. Pai, terminei. Como terminou? Terminei. Olha, estava perfeito. Mas como você fez? Você conhece geografia? Não, pai. É que o senhor não viu. Atrás do mapa-mundo tinha a figura do homem. Eu conheço a figura do homem. Então fui compondo o homem e o mundo fica em ordem. Mas me digam vocês, quem que está trabalhando sobre o ser humano no mundo de hoje? Quem? Quem na sua família está trabalhando sobre a formação dos seres humanos como meus filhos? Nas escolas. Onde que nós queremos chegar? O azar, sabe qual é? Não é que isso no mundo pagão acontece. O azar é que se frequenta as igrejas. E depois, na prática, vivemos como pagãos, com os mesmos modelos pagãos, com as mesmas ideias pagãs, as famílias com as mesmas ideais dos pagãos. Porque exatamente não se conhece o ser humano. E em Cristo se conhece o ser humano. Porque nós fomos projetados desde o comecinho, aí começa a fé cristã. Porque começando uma fé cristã, começa a chegar a fé no ser humano. Nós fomos projetados desde antes da criação do mundo, na pessoa humana de Cristo. Na pessoa humana de Cristo. Nós fomos projetados, porque Deus, sempre falo e repito, é bom, mas não é cretino, não, como o mundo pode pensar. Ele tem aquela sua sabedoria que criou o universo, mais ainda, se o ser humano é o maior ser dentro do universo, o que ele não deve ter pensado no ser humano? Então, não conhecendo a Cristo, gente, nós não conhecemos nem a nossa grandeza. E por isso que a gente gasta uma vida atrás de besteiras. Só por causa disso. Não é por outra causa, não. É porque pensa que aquela coisa vai fazê-lo feliz, vai fazê-lo rico, vai realizá-lo, etc. Por quê? Exatamente porque não conhece Cristo. Então, temos que conhecer Cristo claramente, para depois dizer, mas eu sou Ele? Eu posso ser Ele? Pode, porque Ele vai entrar em você. E Ele vai ser você. Jesus falou claramente, eu vim por quê? Para condenar o mundo? Não. Você lembra o que ele falou? Não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Mas é uma coisa tão gozada esta, que agora que o Papa está falando estas coisas, parece que a igreja é outra coisa. Oh, gente, ele está falando simplesmente o Evangelho.
nada mais do que o Evangelho. O Evangelho tem 2000 anos. Não é deste Papa, não é meu. É 2000 anos. Tanto que muita gente fala, Frei, mas é bom, você fazia parte do grupo dos jovens. Frei, mas o que o Papa fala agora, o senhor já falou 30 anos atrás, 40 anos atrás, não é? Fala, bom, eu não tenho merecimento e ele não tem culpa de ter lido o mesmo livro que o Evangelho. Os dois aprendemos do Evangelho. Então pode ser um padre perdido lá no mato e pode ser um Papa lá em cima, que a fé é a mesma. Tão simples o mundo, não? Para que complicar? Então vamos ver o assunto de hoje, que nós vimos que, primeiro, que Cristo existe antes de todas as coisas. Então vamos pensar o que são todas as coisas. As estrelas, o universo, os oceanos, tudo o que a ciência pode estudar. Isso não precisa, basta ser analfabeta para entender estas coisas. Basta pegar uma pessoa do campo que já te fala estas coisas com naturalidade. Então vocês podem ver que não tem nada complicado, nada de estudar teologia. Só crer que Ele existe antes que tudo existisse. E tudo nele, preste bem atenção a esta palavra, subsiste. O que quer dizer subsiste? Se nós construímos uma casa e você não colocou o alicerce, mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. Então o alicerce que sustenta a casa. O alicerce não se vê, mas é ele que sustenta. Então, quem sustenta todo o universo é Cristo. Então não é coisa pequena. Aí entra, acredita? Não acredita? O problema é seu. Aí pode acreditar em Buda, pode acreditar em Confúcio, pode acreditar em qualquer outra coisa, pode até acreditar em Jeová. Mas o nosso nome tem, o nosso Deus tem um nome. É Jeová. Mas Jeová se fez carne, é visível. Então tem um nome humano, que ele entrou na história do universo. Ele faz a história com todo o universo. Ele é a história do universo. Porque fora dele somente existe a morte. Porque nele está a vida do universo. Então todo o universo subsiste nele. Agora, e ele é a cabeça do seu corpo, a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos. Então ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Vou repetir, porque estas coisas têm que ser repetidas. Fazemos quase como uma catequese, desculpe, pode ser até um pouquinho chato, mas para mim entrou estas coisas pouquinho por vez, rezando, meditando, repetindo, mastigando, e assim penetra dentro. E quando penetra, devagar todo o seu ser se ilumina com esta verdade. O que é a cabeça para um corpo? Então, São Paulo nos dá a imagem do corpo. Nós temos um corpo e a igreja. Bom, o que é a igreja? Já falamos outras vezes. Como é que você entra na igreja? Como se entra na igreja? Através de qual a porta para entrar na igreja? Não, esta porta aqui. Batismo. Quando eu era estudante, para ninguém me condenar depois, não?
como esse negócio vai também no YouTube, então eu vou ser claro. Quando eu era estudante, me diziam que existem 3 tipos de batismo. Batismo sacramental, que a gente batiza na igreja. Batismo de sangue, quando alguém ainda não batizado no sacramento da igreja era martirizado. Testemunhava Cristo, mas ainda não tinha sido batizado, porque ele fazia uma preparação muito grande. E batismo de desejo, quer dizer, todas as pessoas que não conhecem Cristo, mas desejam e tentam de viver uma vida para encontrar a verdade, mesmo que não frequentem a igreja. E tem tantas, muitas. Tanto que muitos dizem, não precisa ser cristão para ser bom. Estou de acordo. Estou plenamente de acordo. Mas basta ser bom para ser cristão. É o contrário. Basta ser bom para ser cristão. É o batismo de desejo. Não se conhece, mas pela vida se procura. Então o que é a igreja? A humanidade toda. Mesmo os não batizados. Aqui não estou falando nem dos crentes. Estou falando dos não batizados. Mesmo os perdidos da selva amazônica. A humanidade toda é igreja. Isso é maravilhoso. Porque nos faz compreender a realidade da humanidade e nos faz compreender a realidade da vida que busca Cristo. E Ele é a cabeça. Quer dizer, aí que acontece? Se Ele veio antes de tudo que existe, Ele veio como cabeça. O que é a cabeça para o corpo, então? O que é? Fisicamente, simplesmente uma parte do corpo. Bate a cabeça. Tenha um derrame no cérebro. O que acontece pelo resto do corpo? Doutor, pode explicar? Não se, fica louco. Não se movimenta mais. A mão não sabe onde que vai. O pé não sabe onde que vai. O corpo inteirinho. Simplesmente você bateu o cérebro. Tem um derrame no cérebro só. Não é, Maria? É simples para entender isso. Quer dizer que todo o sentido da vida está aqui, no cérebro. Mas, gente, já pensaram o que seria o mundo? Porque se fala que Ele é a cabeça e a sabedoria na humanidade, se a humanidade deixasse Cristo agir, nós somos os membros. Então Ele não pede nada para nós, Ele pede para a sua sabedoria agir através dos seus membros. Tudo se tornaria um pequeno paraíso. Artes, veja como é humano, Cristo, como entra na história humana. A medicina seria uma colaboração com a criatividade de Deus. Os estudos, a ciência, seria uma pesquisa da beleza que Deus deixou ao homem, das leis que Ele criou na natureza. A arte seria uma representação visível, quer dizer, a imensidão da inteligência do ser humano e das possibilidades que depois cada um transmitida, mas unido. Então precisa este princípio, estar unido à cabeça. Ele tem que ser a fonte que anima todas as nossas atividades. O amor humano, a família, os filhos, tudo, gente. Não sei se a gente quer mais de Deus. O que queremos mais de Deus? Ele que vem fazer a nossa história. Ou pretendemos fazer a nossa história com a nossa curta e pequena ignorância, achando que o máximo
O prêmio Nobel é o máximo. Será que alguém pensou em dar o prêmio Nobel a Cristo? Pela criação do mundo? Descobre, o último prêmio Nobel, descobriram a antipartícula lá, enorme Higgs, a partícula de Deus se chama agora, não? Ganharam o prêmio Nobel. Ou será que... Não sei como é que vocês meditam, gente. Porque eu medito muito humanamente. E quando vejo estas coisas humanas, me alegro. Porque eu sou humano. Mas quando medito que Cristo é uma partícula, é o Criador de tudo isto e participa de toda esta história, eu fico feliz, não me alegro só. A minha alma evapora quase, sai fora. Você pode estar sozinho, mas você não sente nunca a solidão. Porque vem esta comunhão universal de Cristo, que depois São Francisco cantou nos Cânticos das Criaturas, ele olhando esta beleza. Então ele é a cabeça, tirou a cabeça, gente, o corpo morre. Por isso que nós temos tantos desastres dentro do corpo, dentro do mundo. Não somente isto, o corpo está doente, o mundo está doente. E ele é o primogênito dentre os mortos, é gozado. Vocês prestaram atenção a esta frase? Ser o primogênito dentre os mortos. Parece que o mundo é tudo um aborto. Não é primogênito entre os vivos. É o primogênito entre os mortos. Pense bem. Eu sou primogênito daquela mulher que deu à luz 10 filhos, mas deu 10 filhos todos mortos. Que mulher azarada, não é? 10 filhos todos mortos. Ele é o primogênito, porque a morte entrou no mundo. Então ele se fez o primeiro a entrar na morte, para exatamente renascer da morte, destruir a própria morte. Então o que acontece? A própria morte ele gera a vida. É o primogênito e nós somos gerados nisto. Para ter em tudo a primazia, no bem e no mal. Porque o último grande mal que luta contra o ser humano é a própria morte. Então ele tem a primazia em tudo, também na morte. É porque a morte não pode agir contra ele. Pois aprova Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nós vamos terminar nisto. Por que esta frase? Prove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Porque exatamente Cristo é um homem. Então toda a plenitude de Deus habita no homem. Onde claramente os muçulmanos diziam, e diz, não sei ainda, não estudei bem, não quero falar besteira, que Cristo, para eles, é um profeta, um grande profeta. Mas não pode ser filho de Deus. Também os judeus, quando lhe perguntaram, tu és filho de Deus? Tu és. Eu sou. Blasfemou. Porque um homem não pode ser Deus. Mas Deus pode ser um homem. O homem não pode ser Deus. Mas Deus pode ser um homem. E foi naquela pessoa que Deus veio à Terra. E é naquela pessoa que nós encontraremos Deus. É naquela pessoa que nós encontraremos a vida. Por isso que ele falou, não vim para julgar,
Eu vim para salvar. Por que não veio para julgar? Ele já sabia que o mundo estava no pecado. Então, quando o médico vai ao doente, não vem para dizer, você está doente, vá. Né? Vamos ver o que podemos fazer para sarar, não é? A função do médico é essa. Ele não vai checar o doente porque está doente. Muitas vezes não tem culpa, às vezes até tem culpa. Se bebeu, bateu o carro, até tem culpa. Andou de motoca, se destroçou, até tem culpa. Fez besteira, se enfiou. Mas, mesmo assim, o médico não fica xingando o doente. Me parece. É assim o código da medicina, não é? É salvar o doente. E ainda mais uma vez, no mundo estranharam que o Papa disse que a igreja é como um hospital de campo, onde tem tantas batalhas e as pessoas ficam feridas. Porque no mundo tem o pecado e a gente é ferido por ele. Então é preciso socorrer. Não é um ambiente onde se condena, se julga as pessoas, mas onde se salva as pessoas. Porque ele veio exatamente para salvar.